o templo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Não sabeis-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, o que de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grande abominação? Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que estão fazendo? Que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciões da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário,
e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a tamos. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui, havendo inchado a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isto também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetandamente, fazendo um tilintar com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os garros e os ornamentos das pernas, e os cintos, e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os espelhos e os linhos finíssimos, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, e em lugar de vestes luxuosa, pano de saco, e queimaduras em lugar de formosura. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará.
ó Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, tampouco é servido por mãos de homens como quem necessita de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O templo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Não sabei-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, o que de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual, sobre a excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, para que não haja divisão no corpo,